Estamos aqui com um tema sobre missões. O tema é o pecador envergonhado. O que fazer? Um cristão que fazia obra, que tinha cargo na igreja, tinha posição eclesiástica, tinha uma liderança na obra de Deus, pregava o evangelho, evangelizava, ganhava almas, cantava, dirigia departamentos na igreja e, por uma falta de vigilância, ele pecou, escandalizou o evangelho. Agora, o que fazer? Está com vergonha dos irmãos? Está com vergonha do povo? E agora, o que fazer diante da sua própria consciência, diante de Deus, o qual ele foi desobedecido? Deus está irado, Deus está rejeitando o comportamento, agora sendo acusado pelo diabo, porque Satanás ele induz a pessoa a pecar, e depois ele acusa, ele condena, ele reprova, ele faz a pessoa ficar com vergonha dos irmãos. Igual a isto, nós temos visto muitas pessoas distante da igreja, com vergonha de se voltar para Deus, com vergonha de continuar fazendo a obra. O que fazer um pecador envergonhado? Nós temos aqui como base deste tema Mateus 26, 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ninguém está livre da tentação. Todos estão sujeitos à tentação. O próprio Jesus foi tentado. Em Mateus 4, nós vemos o diabo tentando Jesus. Para quê? Para dar exemplo à igreja que todos são tentados. E só Jesus não pecou. Mas nós conhecemos a história do primeiro casal, Adão e Eva, que foram tentados e pecaram, cederam à tentação. E como consequência, irritaram a Deus, foram se tornar escravos do inimigo e perderam a moradia no jardim do Éden. Mas a Bíblia diz que Deus não desistiu deles. No livro de Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa, que da mulher nasceria um, que resgataria o homem, esmagaria a cabeça da serpente e restauraria o homem. Nós estamos aqui diante de uma situação, diante de uma mensagem, que muitos se encontram envergonhados, muitos estão afastados, sem coragem, sem condições de querer voltar para a igreja. Sente saudade, sente vontade de fazer a obra, é inspirado ainda com mensagens, com louvores, mas não tem coragem de se apresentar diante da igreja. Por quê? Porque tem 4 acusadores sobre o pecador que escandaliza. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1 diz que é impossível que não venham os escândalos, mas ai dos tais pelos quais vierem os escândalos. E o que fazer agora? Uma pessoa que deixou Deus irado, agora a pessoa que está sendo acusado pelo inimigo, segunda pessoa que condena um pecador, é Satanás, ele tenta e leva a pessoa e depois acusa. Deus está irado, Satanás acusa, a igreja rejeita, a igreja critica, a igreja fica com um olhar de desprezo pelo escândalo que praticou. Às vezes um pastor, ele pecou, caiu em pecado, em adultério, ou bebeu, ou se drogou, ou fez alguma coisa que escandalizou o evangelho, e agora? Está com vergonha de tudo e de todos. E o comentário que fica, porque o escândalo, ele ultrapassa fronteiras. Mas agora, rejeitado por Deus, Deus está irado, Satanás está acusando, a igreja está menosprezando, porque a maioria dos cristãos fazem isso, os quais deixam muitos pecadores com vergonha, entristecidos, sem coragem de voltar, sem condições de voltar, se sentindo rejeitado por tudo e por todos. E o que resume com isto, o final da conclusão do pecador que escandalizou, é a vergonha. Mas o que fazer? Aceitar
esta vida, desistir da salvação, desistir de servir a Deus, desistir de fazer a obra, vai deixar que o inimigo mesmo escravize e leve a pessoa no pecado até a vinda de Cristo ou descer à sepultura, sem se reconciliar, sabe para onde vai. Uma pessoa que conhece o Evangelho, mesmo que ele tenha pecado, mas ele conhece a verdade. Ele sabe que existe um céu de glória e existe o inferno, o lago de fogo, que é o tormento eterno. Então o que fazer? Se conformar com a decepção? Se não se perdoar? Porque nós servimos a um Deus misericordioso. Nós sabemos que Deus, Ele é misericordioso. Sabemos que Deus perdoa. Deus está irado com o pecador até o momento em que ele não se arrependa. Até o dia em que ele não se humilhe perante Deus. Até o dia em que ele não reconheça o seu erro diante de Deus, perante Deus. Existe uma saída para isto. E com este tema, você que nos ouve, nós queremos te convidar a se inscrever no nosso canal, a dar um like, e se inscrever, compartilhar este vídeo, porque o nosso projeto aqui, dado por Deus, o nosso propósito, através desta mensagem, é alertar a igreja enquanto há tempo. Ainda dá tempo do pecador se reconciliar, ainda dá tempo do afastado, o conhecido, o desviado do Evangelho, se reconciliar com Deus. Ainda dá tempo, ainda tem saída, ainda tem oportunidade. E muitos estão envergonhados neste mundo, afastados, fugindo, assim como Deus falava com Adão na viração do dia. Em Gênesis 3, versículo 8, está dizendo que Deus falava com Adão na viração do dia, lá no Jardim do Éden. Mas Adão pecou, deixou de dar ouvido à voz de Deus e foi ouvir a voz da mulher e do inimigo, o qual o tentou. E com isto ele ficou envergonhado, ficou com vergonha de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus foi falar com Adão, Adão se escondeu entre as árvores do jardim. Com quê? Com vergonha. E Deus perguntou: Adão, onde estás? Ele falou: eu ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi porque estava nu. Então ficou com vergonha, ficou sendo de um comportamento reprovado por Deus. Ele sabia que Deus iria o reprovar. Aí Deus lhe perguntou: você comeu da árvore do fruto que eu falei que não comesse? Aí ele falou: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Mas no final da história, Adão estava envergonhado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas nós servimos a um Deus que é rico em misericórdia. Se você se encontra nesta situação que pecou, que caiu, e está sendo reprovado por Deus, eu vou te falar uma coisa para te lembrar o que a Bíblia diz, que você sabe. Provérbios 28, 13. Diz o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que deixam alcançam misericórdia. Então o que resta, o que precisa para se reconciliar com Deus? Reconhecer, pedir perdão e deixar a prática. Existe um retorno. Deus não quer mandar para o inferno. Deus não tem projeto de mandar um pecador para o inferno, só para ele se arrepender. Ele precisa reconhecer o seu erro. Ele precisa se humilhar aos pés de Cristo. E com certeza Deus lhe dará a oportunidade de reconciliação. A primeira reconciliação tem que ser feita com Deus. No livro de Salmos 51, 17, encontramos dizendo que um sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. E Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Foi a situação de Davi. Davi pecou, adulterou, mandou matar o marido da mulher, fez coisas abomináveis diante dos olhos de Deus e ficou reprovado por Deus, ficou morto espiritualmente. Mas após ele ter o profeta Natã, enviado por Deus, o abriu a mente, o que ele fez? Se humilhou e Deus o perdoou. Deus não é carrasco. Deus sabe que nós somos seres humanos. Deus sabe que nós somos pó, somos carne e sabe nossa limitação. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20 diz que não há homem bom, homem fiel na terra que faça o bem e nunca peque. Todos estão sujeitos ao pecado. Conhecemos a história de um certo irmão que ele
falou que estava inconformado por ser cristão, por conhecer a palavra, por pregar o evangelho, por ensinar a palavra, mas ele sempre estava caindo em falhas. E ele disse que não se conformava e prometeu a Deus que durante o ano que ia vir, ele não ia mais pecar. E Deus me deu graça, eu disse a ele, não faça isso. Peça a ajuda de Deus para você não pecar, porque você é pecador e é ser humano. E se você não souber conviver com o pecado, porque nós pecamos, somos pecadores, a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 8, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Não quer dizer com isso que nós vamos viver na vida do pecado relaxadamente, mas se nós reconhecermos que nós pecamos, entristecemos ao Espírito Santo, o que é que precisa fazer? Se humilhar, se reconciliar com Deus. E Deus, ele fala, está escrito que se nós confessarmos, ele é justo. Temos um advogado justo e fiel que nos perdoará as nossas culpas. Agora, não se perdoar é o caso de muitos que estão no mundo porque pecaram, escandalizaram e agora não têm coragem de se humilhar. Mas uma coisa é certa, se humilhar diante de Deus, Deus é misericordioso para perdoar os nossos pecados e nossas culpas e nos dar uma nova oportunidade. Deus quer nos levantar. Nós estamos numa guerra, numa batalha. E a nossa batalha é contra o mundo espiritual. E o mundo espiritual tem que sermos espirituais para conseguirmos lutarmos e vencê-lo e não se deixar, não se entregar ao pecado, às fraquezas, ao desânimo, às investidas do inimigo que chega e diz, você pecou, você envergonhou, você escandalizou, e agora? O que é que estão achando de você? Quem vai mais confiar em você? Deixa eu te falar uma coisa aqui, Deus confia. Se Deus confia, o restante se há um jeito. E quando se enfrentar com o inimigo acusando, o inimigo tentando, envergonhando, falando as palavras que mexem com o nosso sentimento, muitas vezes, e nos faz lembrar a nossa prática, o nosso escândalo, o nosso pecado. Como vencer o inimigo? Porque Deus, se você se humilhar diante de Deus, Deus te aceita, Deus me aceita. Se eu reconhecer o meu erro, Deus perdoa. Se eu pedir perdão, Deus perdoa. Nos faz lembrar a história de Caim, quando ele pecou, e Deus falou que Caim ia andar errante pela terra, e que a terra não ia produzir, e ele ia ser um amaldiçoado sobre a terra. Aí Caim perguntou a Deus, o meu pecado é tão grande que o Senhor não possa perdoar? Deus mandou logo uma mensagem, aquele que tocar em Caim será morto. Caim teria um sinal. Que sinal seria este? Qual o sinal na vida de Caim para que ninguém tocasse nele? A Bíblia não esclarece, mas nós podemos acreditar que este sinal seria a misericórdia de Deus. Deus deu um sinal que a Caim, mesmo pecador, quem tocasse nele seria castigado por Deus. Então, existe misericórdia em Deus. Agora, o inimigo das nossas almas, ele precisa saber de uma verdade que ele sabe. Ele precisa lembrar. O que muita gente às vezes esquece é de dizer para o tentador, para o acusador, que o sangue de Jesus purifica pecado. Precisamos de convicções, precisamos de ousadia para enfrentar as acusações do inimigo com a palavra de Deus, mostrando para o inimigo, quando ele vier acusar, você pecou, você escandalizou, você decepcionou, você fez coisas abomináveis, todo mundo ficou sabendo e agora não tem jeito para você, te entrega às drogas, te entrega à bebedice, vai embora de casa, vai virar um mendigo, morador de rua, destrói tudo, a tua vida não tem mais valor, a pessoa entra em uma depressão espiritual. Por quê? Porque dá ouvidos ao que o inimigo diz. Mas se disser para o inimigo, o sangue de Jesus purifica de todo pecado, com convicção disto, o inimigo ficará envergonhado. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, está dizendo, sujeitai-vos a Deus, se sujeita à vontade de Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, enquanto a pessoa não se sujeita a Deus e não resiste ao inimigo, ele prevalece. Deixa a pessoa, às vezes nas portas dos bares, às vezes
distante do Evangelho, por anos e anos, décadas e décadas, e o Espírito Santo convidando, Deus oferecendo a misericórdia, os pregadores nos cultos relâmpagos, ponto de pregações, através dos folhetos. Quantos são convidados a voltar, mas às vezes não querem dar ouvido ao convite de Deus de se reconciliar. Querem dar ouvidos à voz do inimigo que está o acusando, está o envergonhando. Então dizer para Satanás, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. O homem está sujeito a cair. Mas Provérbio diz que o justo cairá 7 vezes, e 7 vezes o Senhor o levantará. Então existe opção sim para se reconciliar com Deus e se voltar à presença de Deus. Agora nos humilhamos, nos consertamos com Deus, vencemos o inimigo das nossas almas, que ele é acusador, ele é tentador e acusador. E a vontade dele é matar, roubar e destruir. E principalmente aqueles que fazem a obra de Deus, que têm cargo na igreja, que são usados pelo Espírito Santo, têm dons espirituais, cantam, pregam, evangelizam. Muitos pararam de evangelizar. Por quê? Foram tentados, cederam à tentação, caíram no pecado e agora não se sentem com condições de pregar a palavra de Deus por vergonha. E porque o inimigo fica acusando. Mas precisamos de ousadia para entrarmos na presença do Altíssimo. Precisamos reconhecer a sua soberania, o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão, o seu amor, a sua bondade, a sua longanimidade. Deus é maravilhoso. Uma pessoa vai para o inferno porque quer. Porque a oportunidade de reconciliação, a oportunidade de salvação, todos os dias Deus oferece para o pecador, mesmo que seja aquele conhecedor, que foi usado, que conhecia, que pregava, que ensinava. Mesmo para este, Deus dá a oportunidade. Se Deus dá a oportunidade para aqueles que estão no mundo, estão nas trevas, Deus o ama. Imagina nós, que já chegamos mais perto, já entendemos, e nós somos falhos, somos seres humanos. Então nós precisamos aprender uma coisa, conviver com o pecado. O pecado não pode nos destruir. Por quê? Existe perdão, porque existe reconciliação na misericórdia de Deus, existe a oportunidade dada pelo Deus, Criador do céu e da terra. Aquele que foi desobedecido, ele oferece o perdão. Agora, muita gente, ele não acredita mais em si. Ele não se dá mais oportunidade, porque está envergonhado, porque está escandalizado, nem que seja para mudar de cidade, para outro lugar, de bairro, para recomeçar tudo de novo, que seja. Mas o que não pode é ficar sendo vencido por Satanás. Desistir de tudo, desistir do céu, desistir da obra. Às vezes é um instrumento, Deus acreditou, Deus investiu, e agora a pessoa foi bombardeada, porque estamos numa guerra, foi bombardeado, foi atingido, está ferido, e agora vai desistir de tudo, porque o inimigo está acusando, está jogando em rosto o pecado. Mas no sangue de Jesus há perdão para o pecador. E você sabe muito bem disto. Você pode estar hoje envergonhado por ter falhado, mas você sabe que Jesus te aceita de volta. Você sabe que Jesus te perdoa. Você sabe que Jesus te ama. Você sabe que Jesus ainda tem projeto em tua vida. Você não pode ficar prostrado, caído e desistir da misericórdia de Deus. Senão, Deus não teria perdoado Davi. Senão, Deus não teria perdoado Pedro, que o negou 3 vezes. O espraguejou, dizendo que não conhecia. E Jesus passou, olhou no olhar de Pedro. E quando Jesus mandou chamar Pedro para continuar a obra na vida dele, Jesus ressuscitou e mandou chamar Pedro. E Jesus chamou para ele e falou, deu uma chamada na vida de Pedro e perguntou a ele, você me ama? Se você me ama, por 3 vezes, ele disse, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, mesmo sendo falho como Pedro foi. Jesus, ele é misericordioso. Jesus, ele dá oportunidade. Enquanto tiver vida, enquanto respirar, há condições
de reconciliação. Agora, o que não pode é descer a sepultura no pecado sem se reconciliar com Deus. Mesmo conhecedor, perderá a salvação. Então, a oportunidade Deus está dando através desta mensagem. Ele te aceita, Ele te perdoa, Ele te compreende. Quando ninguém te compreender, Jesus compreende. Quando a família não aceitar mais, Jesus aceita e Jesus restaura. Jesus muda o coração, Jesus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Quando às vezes a pessoa errou e a família não quer perdoar, Jesus muda a situação. Só basta entregar tudo nas mãos do Senhor e ser fiel a Deus. Outro ponto aqui que nós queremos abordar também é a respeito da igreja. A igreja olha com um olhar de desdenho, com um olhar muitas vezes de decepcionado. E a pessoa que decepcionou, a pessoa que escandalizou, fica sem chão, fica sem ambiente, reconhecendo que fez muito feio. E a igreja, ela julga, o homem julga, o homem não perdoa. Foi o que perguntou a Davi, quando ele fez a contagem do povo, que Deus o reprovou e mandou um mensageiro dizer a ele: você prefere cair na mão de Deus ou cair na mão dos homens? Pedro falou: eu prefiro cair na mão de Deus, porque na mão dos homens não há misericórdia. O homem não tem misericórdia. O homem às vezes diz que perdoa, mas o olhar diz que não perdoou. Alguém às vezes se gloria da queda de alguém. Alguém às vezes tem prazer de lançar em rosto o pecado que alguém cometeu. Mas uma coisa nós precisamos comentar nesta mensagem. Quando uma pessoa se humilha, quando a pessoa assume as suas culpas, quando a pessoa fala publicamente que está arrependido, que reconhece que errou, reconhece que pecou, mas está arrependido e quer o perdão da igreja, a igreja tem o dever de perdoar o irmão que pecou. E aquele que não perdoar, ele fica em falta diante de Deus. A pessoa que se arrependeu está justificado, porque ele está pedindo perdão. E aquele que não perdoou, que continua com aquele olhar de desprezo, de desdém, de humilhação, de discriminação, faz acepção com a pessoa agora, é ele e Deus, diante da igreja. Quando a pessoa se humilha diante da igreja, que a pessoa faz parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Quando alguém peca, ele fica excluído, mas quando ele se arrepende, ele é novamente aceito por Cristo. Então a igreja, que é o corpo de Cristo, tem o dever de aceitar aquele que pecou, mas está arrependido. Sem falar daqueles que estão orando pela pessoa que pecou. Daqueles que têm prazer que a pessoa volte e se reconcilie. Quando as pessoas dão glórias a Deus, quando alguém se reconcilia, num culto de domingo com a família, vai à igreja pedir perdão, chorando, às vezes pedindo perdão, dizendo que se arrependeu e quer perdão, a igreja se alegra quando isto acontece. E nós estamos sujeitos a pecar. Ninguém é tão forte que nunca peque. Ninguém é tão perfeito que não tenha falhas. Só Jesus, que nunca falhou, nunca pecou e nunca vai falhar. Mas o homem, seja de pastor presidente a novo convertido, todos estão sujeitos a pecar. Somos pecadores, remidos, comprados pelo sangue de Jesus, mas ainda somos pecadores. Paulo falou que não julgava ter alcançado a salvação, mas ele falou assim, uma coisa eu faço, deixo para trás as coisas que ficam e avanço para o alvo. Paulo falou também que o bem que ele queria fazer, em Romanos capítulo 7, ele disse que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria, quando ele percebia, já tinha feito. A natureza humana, a natureza adâmica que nós herdamos de nossos pais, primórdios, nos faz pecar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz que carne e sangue não herdará o reino do céu. Este nosso corpo, para entrar no céu, vai ter que ser transformado num corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Porque este corpo não irá entrar no céu. Por quê? É um pecaminoso. A natureza carnal,
ela deseja o pecado. A concupiscência, um desejo descontrolado, ela nos leva ao pecado. A falta de vigilância, como nós lemos aqui de início, leva o homem a pecar. Se não vigiar, ele peca. E mesmo orando, mesmo vigiando, nós estamos sujeitos a pecado. Mas uma coisa nós temos o advogado fiel e justo, que nos perdoa e nos ama e nos compreende. Ele veio aqui na terra, tomou forma humana e sabe o que a nossa natureza humana sente. Fraquezas, mas ele não fracassou. Desejo de pecado, mas ele não pecou. O único que teve a natureza carne, que não pecou. Por isso que ele foi aceito como sacrifício perfeito diante de Deus. Ninguém poderia pagar. O homem poderia suportar o que Jesus suportou de chicotada, crucificação, coroa de espinhos. Tudo que Jesus passou na carne, o homem pode suportar. Mas perfeito e agradável a Deus, só Jesus. Então nós estamos aqui. Você que nos ouve está diante de um homem falho. E eu também estou diante de você, que me ouve, falho igualmente a mim. Então, onde queremos chegar aqui? Ao pedir perdão à igreja, a igreja tem a obrigação de perdoar. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 15, que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Imagina a alegria da igreja quando aquele irmão que falhou, que caiu, que está no mundo, está sofrendo, está escravizado, está nas drogas, está na bebedice, está no roubo, está no crime, está no tráfico. Ele se reconcilia com Cristo. Imagina a alegria da igreja, imagina a alegria de Cristo. Imagina a alegria do céu. Imagina o sorriso nos lábios de Deus, porque um pecador se arrependeu, porque uma vida foi resgatada. Lembra-nos, em Lucas 15 ainda, quando o filho pródigo, ele voltou para casa? A alegria do pai, a festa que o pai fez, o direito que ele ainda tinha, mesmo como filho rebelde, mesmo como gastão, destruiu a metade dos bens que o pai ganhou com sacrifícios, ele gastou à toa. O irmão não quis perdoar, mas o pai disse que tinha motivos para comemorar e para se alegrar. Porque o filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então a igreja, ela tem o direito de perdoar. Chegando aqui para o final desta mensagem, nós queremos dizer que Deus aceita de volta, o inimigo precisa ser repreendido com ousadia, com convicção de que Deus perdoa. A igreja tem que perdoar. Quando nós fazemos isto, sabe o que acontece? A vergonha vai embora. Aquela vergonha que o pecado traz para o ser humano, como é o tema da mensagem, o pecador envergonhado. O que fazer se existem 4 acusadores? Deus, o inimigo, a igreja e nós mesmos. Ficamos com vergonha. Mas quando nós vencemos, nos humilhamos diante de Deus, Deus aceita. Quando nós vencemos o inimigo recua. Quando nós pedimos perdão à igreja tem o dever de perdoar. Se não perdoar, ela agora vai estar culpada. E nós seremos resgatados pelo poder do sangue de Jesus e da misericórdia de Deus. Quantos afastados já se reconciliaram? Quantos que, por não querer se reconciliar, estão hoje no mundo? Não querem se humilhar, estão envergonhados, decepcionados, não se perdoam. Sabe onde eles estão? Na feitiçaria, no homossexualismo, no roubo. Muitos moradores de rua, muitas pessoas bebuns, embriagados na porta dos bares, dormindo nas calçadas. Por quê? Porque não querem se reconciliar. Porque não querem, mas porque Jesus aceita. A igreja está orando e a pessoa precisa se decidir para Cristo, se reconciliar com Cristo enquanto há tempo, enquanto não der essa sepultura. Então, nós temos aqui o tema, né? Missões. O pecador envergonhado. O que fazer? A saudade que aquele que está afastado sente de Jesus. A vontade de fazer a obra. Sabe o que é isto? É que Deus não desistiu de você. Aquelas mensagens que Deus inspira é porque o Espírito Santo não desistiu de você. É porque você pecou, quando nós pecamos, Jesus ele não desiste de nós. Ele nos aceita, nos abraça, nos compreende e o melhor de tudo, nos ama e nos dá uma nova chance. Aproveita. Te reconcilia com Cristo.
Volte-se para Jesus. Ele está te esperando como o pai do filho pródigo, como aquela ovelha que saiu, se perdeu pelos pedregais, se feriu, está perdida. Mas o bom pastor, ele está à procura. O bom pastor, ele está andando, se ferindo em busca da ovelha. E quando ele acha aquela ovelha que se perdeu, ele sente um regozijo, ele sente uma alegria, coloca em seus ombros com alegria e traz para casa e comemora. É isso que a igreja quer fazer com você, que tem falhado, você que tem se envergonhado, você que tem caído. Jesus está te chamando hoje. Não deixe para amanhã. E reconcilia com Cristo enquanto há tempo. Esta é a mensagem que Deus manda te entregar. Você que ouviu esta mensagem, nós queremos pedir para você compartilha para alguém. O nosso objetivo é ganhar o máximo de vidas para Jesus. Se você acha que esta mensagem serve para alguém, faça um favor a ela mesma, a esta pessoa. Comente sobre a mensagem, mande ele escutar, que ele também será alcançado pela graça de Deus, pela bondade de Deus e pela misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.